Olá pessoas, sejam bem-vindos ao canal, trazendo mais alguma coisa da obra A Grande Síntese de Pietro Baldi. Essa parte aqui é uma parte que Pietro Baldi, através da sua voz, vai aprofundar mais no entendimento da consciência eterna e como que ela se manifesta nesse mundo material. Ele começa antes dizendo, eu não vou entrar propriamente no capítulo. Eu já falei para vocês que eu tenho uma formação espírita, ainda que eu não frequente casas espíritas mais, mas eu sou espírita. Eu me identifico muito com a filosofia espírita, ainda que eu tenha os meus defeitos, como todo ser humano tem, porque estamos num processo de evolução, de despertar da consciência, como bem diz o Pietro Baldi, como bem diz Kardec também, e a espiritualidade. E antes de tudo, assim, para quem acompanha os vídeos aqui, e às vezes nem se manifesta, por favor, deixe os seus comentários aqui. Eu não sou uma pessoa que tem o domínio disso aqui, estou aprendendo como vocês. Mas alguma curiosidade, alguma pergunta em relação aos temas que eu vou passando aqui da obra Grande Síntese, por favor, se sintam à vontade de perguntar, de questionar. O que eu não souber eu vou pesquisar, vou tentar entender para responder a vocês. E eu vou fazer uma conexão aqui com a filosofia dos espíritos através da codificação de Allan Kardec, porque isso aqui é um ponto em que alguns espíritas não conseguem acompanhar o pensamento de Pietro Baldi. A própria Federação Espírita, a princípio, ela acolheu o pensamento de Pietro Baldi, a filosofia espiritualista de Pietro Baldi. Mas depois houve um rompimento, um cancelamento, usando um termo mais pós-moderno, um cancelamento de Pietro Baldi. Mas existem muitos espíritas que são estudiosos, que entenderam essa ponte, essa conexão que existe entre a filosofia trazida para o século XIX, no chamado moderno espiritualismo ou neo-espiritualismo, e essa ponte, esse sentido de novas informações, de uma forma mais apurada de entender as mensagens que a espiritualidade trouxe nas obras de Kardec e que se aprimoraram também com as mensagens de Chico Xavier através dos seus romances, dos seus livros, da série André Luiz, entre outros. Então é uma forma assim da gente entender que o conhecimento ele não pode ser limitado. E o Espiritismo nasceu como um pensamento filosófico progressista. Não era a última palavra, não existe a última palavra no mundo da matéria. Nós estamos no campo do relativo. E à medida que nós, enquanto consciências eternas, conseguimos absorver as informações, a forma com que a gente vai interpretando o mundo, do ponto de vista da história, do ponto de vista da sociologia, do ponto de vista do espiritualismo, do ponto de vista da ciência, o conhecimento vai se renovando. É assim que aconteceu antes de Kardec e é assim que acontece depois de Kardec também. Não se trata de derrubar as informações que foram trazidas em livros como o Livro dos Espíritos, a Gênese de Kardec, entre outros. Porque o próprio Pietro Baldi, ele estudou as obras de Kardec. Então a inspiração, ela não para, o conhecimento não para. Nós que temos que ter uma visão de entender as coisas e não fechar dentro do nosso mundinho, né, de concepções que se cristalizam. E o Espiritismo, quando ele surge, ele vem com essa proposta e não de se cristalizar.
Então aqui eu vou fazer só 2 parágrafos desse novo capítulo de A Grande Síntese, porque eu falei para vocês aqui, o Pietro Baldi vai aprofundar um pouco mais nas informações sobre a consciência, porque eu já falei aqui para vocês, vocês podem ver nos vídeos anteriores desse estudo que eu estou aprendendo aqui também, quando a gente lê alguma coisa e a gente faz resumos, a gente faz pesquisas, nós somos os primeiros a aprender um pouco mais. E por que não passar essas ideias também para as outras pessoas? Porque o materialismo, ele não sacia a nossa alma, jamais vai saciar, jamais. Então aqui o Pietro Baldi, na sua inspiração de sua voz, ele vai pegar um trecho do Pentateuco, da Gênesis, do capítulo 1, que fala da criação. Antes de eu ler isso aqui, assim, o pensamento religioso tradicional, ele é acostumado muito a ler as coisas ao pé da letra. Nós somos seres subjetivos, nós somos seres de inspiração, de pensamento inspirativo. Existe a interpretação. Dentro da antropologia, a gente chama isso de mito, a leitura dos mitos. Os mitos trazem informações, mas não é o que está escrito no mito que é o que é. Atrás das letras, daquele pensamento, de uma narrativa mitológica, existe uma interpretação. E dentro desse processo de evolução, ao qual a consciência vai passando, é onde a gente vai fazendo as leituras, as releituras desses mitos, dessas narrativas, como essa da criação do mundo. No princípio, Deus criou o céu e a terra, e as trevas estavam sobre a face do abismo. E Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. E separou as águas, e a massa da água chamou mar. E disse à terra: germine erva verde. E a terra produziu erva verde. Depois Deus disse: as águas produzam os répteis, animais e viventes, e as aves sobre a terra e pela amplidão dos céus. E Deus criou os grandes peixes e todos os animais vivos, produtos da água segundo suas espécies. E disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Formou o homem do pó da terra e soprou-lhe na face o sopro da vida. E o homem foi feito alma viva. Essas foram as origens do céu e da terra. Pentateuco, a Gênesis, capítulo 1. Assim revelou-nos a inspiração de Moisés, afirma Pietro Baldi. Eu vou ler aqui mais um parágrafo, mas eu não vou entrar nesse capítulo agora. É que eu falei, vou fazer uma discussão aqui entre as revelações espíritas e essa transição do pensamento monista de Pietro Baldi. Assim revelou-se a inspiração de Moisés, afirma Pietro Baldi. Em sua intuição, ele traçava o caminho que nós seguimos, ou seja, o caminho da evolução. A evolução do ser, da matéria ao espírito. Por isso que se fala do átomo ao arcanjo. No irrefreável transformismo evolutivo, primeiro aparece a matéria, a terra. Depois move-se a energia, a luz, faça-se a luz. Nas cálidas bacias, quer dizer, nas águas quentes reunidas, que é a mais alta forma evolutiva dinâmica, concentra-se na potência ainda mais alta um novo eu, a consciência. Fenomênico, transformismo, vir a ser. E nasce o primeiro germe da vida em sua primordial forma vegetal, que depois se alastrou sobre a terra
e ascendeu às formas animais, ou seja, da água vai para a terra, das águas cálidas a vida vai se manifestando. Sempre ansioso por subir, o impulso da evolução que está em nós. E o impulso divino sempre atuante criou o homem do pó da terra, feito de matéria gama, que subiu até a face de consciência alfa. O alfa é o caminho final da evolução no plano da matéria, o sopro da vida. E aparece o homem que resume em si a obra completa e a trindade divina de seu universo, gama, beta, alfa. Gama é o surgimento do Big Bang, o campo quântico, onde as energias começam a se condensar, formando as formas, as moléculas, vai surgir os átomos, vai construir todo esse universo, os corpos, tudo que existe. O processo beta, o processo da energia que vai impulsionando a evolução, a consciência desperta. O universo vai se tornando cada vez mais rarefeito, nesse vir a ser, vir a ser, vir a ser. E o alfa, o destino final, a transição do que é matéria para a energia pura, onde o pensamento se manifesta pleno, como foi antes do Big Bang. Essas foram as origens do céu e da terra, ou seja, do sistema e do antissistema. Bom, e eu fiz algumas referências aqui para a gente balancear as ideias entre o que o Espiritismo traz e o que o Pietro Baldi propõe como uma integração, que ele vai chamar de monismo. Uma frase-chave: o universo é pensamento tomando forma. O universo não é uma manifestação apenas do caos. Ou tudo é matéria, ou tudo é consciência. E a gente vê em tudo que existe um princípio de inteligência se manifestando. Você pode pegar a estrutura de um átomo, você vai entender que existe uma manifestação inteligente ali. Não existe um caos, existe uma organização, né? Existe um campo de elétrons, existe um núcleo. Existem tantas outras coisas que a ciência está descobrindo nesse estudo do átomo. Você pegar o tecido da pele, não é um campo de caos, existe toda uma organização trabalhando ali, um processo de reconstrução de um tecido que às vezes sofre um ferimento. Há um princípio inteligente aí. A mente pensante, que é uma manifestação maior desse eu pensante. Então isso quebra aquela ideia de acaso, de produção do acaso. A vida surge de uma forma inanimada, de matéria inerte, e faz uma transição e começa a pulsar a vida, o princípio inteligente no universo. Aí ele faz essa classificação que aqui eu já falei para vocês, né? Gama é a consciência presa na matéria. É aquele momento ali, né, que a ciência, dentro das suas teorias, classificou como Big Bang. Quando começa todo o processo de uma ordem divina que vai formar todo esse universo, que também vem com uma série de leis, desde a lei da eletricidade, a lei da gravidade, princípio de atração, de repulsão. Não é uma construção às cegas, é um princípio inteligente se manifestando na matéria. Beta, a consciência está desperta, a energia começa a transformar tudo, a fazer com que o universo se torne mais etéreo. Já está falando para as pessoas, fazendo uma comparação. Hoje nós vivemos num mundo mais virtual,
as ferramentas, as coisas materiais, elas vão se tornando cada vez menos utilitárias para nós. E o pensamento, ele vai se tornando cada vez mais empoderado. As relações vão se tornando mais sutis. Então esse é o processo, desse processo da fase beta, que é o processo da energia. A gente utiliza mais o pensamento e menos formas materiais. Então tudo vai se transformando, né? Os objetos vão se tornando menores. Um celular, que quando surgiu era um aparelho grande, hoje ele vai se tornando cada vez mais pequeno. Eles vão caminhando para os nanochip. Enfim, é uma forma da gente perceber, né, essa transformação, esse constante vir a ser. E todo o universo também, ele vai se purificando, ele vai se tornando cada vez mais rarefeito, caminhando para essa fase só de energia e menos de matéria densa, que é o início do universo, em que a matéria vai se tornando mais densa, vai se agregando. Alfa é o final desse processo, né? Saiu de alfa, passou por gama, beta, retorna a alfa. É o destino final do universo. Deixa eu ver aqui o que eu falo mais. Eu vou pular isso aqui e já vou passar para essa parte aqui. Paralelo com Kardec, a Gênese e o fluido cósmico universal. Ele chama de FCU dentro do Espiritismo, fluido cósmico universal. Eu não sei se seria fazer essa comparação, mas é o campo quântico estudado pela física. É o campo onde as vibrações, elas acabam se concentrando e dando forma às coisas. Dentro do campo do espiritualismo, o espiritualismo é chamado de fluido cósmico universal. É a substância mãe de tudo. Tudo surge dela. E usando a linguagem de Ubaldi aqui, é a essência de Deus, é a substância de Deus se manifestando e criando formas. Kardec apresenta o fluido cósmico universal como uma substância primordial. É o plasma divino que a espiritualidade falou para Kardec, lá no Livro dos Espíritos, né? É o plasma que vai formar tudo. Porque a matéria em si, ela não existe. Por mais que a gente toque numa mesa e fale assim, isso aqui é sólido. Não, isso aqui não é sólido. Isso aqui é energia que se condensou e deu forma a algo. Mas se a gente pegar um aparelho aqui e focar nessa mesa aqui, que está apoiado esse celular e o notebook aqui na minha frente, a gente não vai achar matéria, vai achar apenas energia, energia condensada. Então não existe matéria, por isso que os hindus, né, o hinduísmo falava de Maya. A gente vê as coisas que não existem. Vocês olham para o meu rosto aqui, para o meu corpo, essa camisa vermelha, uma cor, você identifica isso aqui como algo existente. Não existe, isso aqui é condensação de energia. E quando a gente toca em algo, que a gente tem a sensação do toque, é algo positivo que entra em choque com algo negativo. São opostos, então dá essa sensação da gente estar tocando em algo. Na verdade não é, é energia, tudo é energia. São campos elétricos, é apenas isso. E por que isso toma forma? É o que a gente está falando, a consciência que faz essas formas. É a substância de Deus consciente, que criou consciências que conseguem moldar as formas. Primeiramente, de uma forma inconsciente, quando se fala que o átomo, o espírito está preso no átomo, a consciência está presa no átomo. Mas dentro desse impulso de evolução, as coisas começam a tomar forma. E os corpos são casas temporárias, onde a consciência fica por um tempo para assimilar as coisas, para começar o processo de despertar. Esse é o processo da evolução.
Então ele fala aqui que essa substância, ela se condensa para formar a matéria densa, ao meio pelo qual o pensamento atua. É a origem tanto da matéria quanto do corpo. Aqui o fluido cósmico universal. O perispírito. Eu sei que muitas pessoas aqui não têm formação espírita, às vezes não entendem o que é o perispírito. O perispírito é um corpo material mais sutil. A gente tem esse corpo aqui, material, mas existe um outro corpo espiritual. É o que no espiritismo a gente chama de perispírito. Então, quando esse corpo material ele termina o seu ciclo, que o fluido vital acaba, que é uma manifestação do fluido cósmico universal, é uma energia que vem do fluido cósmico universal que vai animar as formas inanimadas, como uma bateria de celular que chega ao seu fim, acontece o processo que a gente chama de morte. Então esse fluido cósmico universal, esse fluido vital, retorna para o fluido cósmico universal, que depois vai animar outras formas. O fluido cósmico universal vai ceder o fluido vital para animar outras formas. Quer sejam plantas, quer sejam animais, quer sejam seres humanos. Sem o fluido vital não existe vida. A vida é ceifada. Então nós viemos a esse mundo com uma carga de fluido vital. E quando essa carga acaba, é o processo da morte. A gente pode ver que o celular, quando ele começa, fazendo uma comparação, quando ele já está muito usado, ele começa a dar problemas. O corpo humano, ou o corpo de um animal, ou uma planta mesmo, uma planta, né? Quando esse fluido vital vai se esgotando, aquela vitalidade vai se esgotando. No caso do ser humano, ele fica mais lento, ele não é tão rápido mais. E começa um processo de doenças, de algumas coisas que fatalmente vão levar à morte. Então o fluido vital ele retorna para o fluido cósmico universal, que é a substância de Deus. Pode ser comparado ao conceito de... o fluido cósmico universal ele pode ser comparado ao conceito de campo quântico da física. O éter, que tanto falava-se no século XIX, né, que depois que o Einstein veio com a teoria da relatividade, eles deixaram de falar mais no éter. Ou o campo unificado da ciência moderna, né? Então, ele é o campo onde a energia vibra e se condensa, dando forma às coisas. Ou seja, materialismo, matéria não existe. Tudo é energia condensada. Só que existe o princípio inteligente, que é o que existe no universo de verdade. A matéria é ilusão, o princípio inteligente é o ser pensante, é a única coisa que existe realmente. Inclusive o fluido vital é aqui eu já falei isso aqui, né? O fluido vital é uma derivação do fluido cósmico universal. Eu vou adiantando aqui e vou passar para frente. Kardec, espírito criado, Kardec, espírito criado, Deus transcendente. Na obra O Livro dos Espíritos, Kardec defende que os espíritos são seres inteligentes criados por Deus. Nascem simples e ignorantes. Não são partes nem emanações da divindade, mas obra de sua criação, como uma máquina é obra do engenheiro. Deus é transcendente, não está na matéria. Espírito e matéria não são da substância divina, mas foram criados fora de Deus. Assim, para Kardec, nós não somos feitos da substância divina, mas criados por ela. Aqui eu coloco Kardec, eu vou colocar a espiritualidade, porque o Kardec, ele fez o estudo da espiritualidade, né? Ele fez esse contato através de médiums. Então ali ele fazia questionamentos, perguntas e foi criando os conceitos básicos da filosofia espírita. Mas é aqui que eu quero entrar com o Pietro Baldi, quando eu falei dessa ponte.
dessa compreensão que vai se ampliando. Porque o Kardec, mais à frente que a gente vai ver, ele era um pensador do século XIX, um pedagogo. Ele foi muito influenciado pelo pensamento iluminista. A cada século, a cada período, existe uma influência sobre nós, do contexto histórico. Então, Kardec ele teve essa influência do pensamento, principalmente de Descartes, René Descartes, que é um dos pensadores do iluminismo. Por que eu estou falando isso? Porque dentro do contexto do século XIX, o pensamento dualista ele era muito forte. Eu não sou filósofo, aqui é uma pesquisa rápida sobre Descartes. Então o pensamento de René Descartes, ele concebia Deus de um lado, a criatura do outro. E Kardec assimilou a espiritualidade, trouxe essas informações para Kardec, porque era aquela base que servia para aquele momento. E essa questão de imanência, ela não é vista muito pelo pensamento espiritualista do século XIX, no sentido do espiritismo. Quando a gente fala em imanência, a gente está falando de natureza, daquilo que emerge da natureza. Quando a gente fala de transcendência, a gente está falando da própria essência de Deus, que não tem nada a ver com a manifestação da matéria. Então, dentro dessa influência de René Descartes, o espiritismo ele ainda é dualista. Ele concebe a criação, nós, enquanto espíritos, através dessa manipulação do fluido cósmico universal, em que Deus cria fora de si. Fora de si. Ou seja, Deus, a transcendência, e através desse processo do fluido cósmico, nascem os seres pensantes. Aqui já existe um complemento de Pietro Baldi, porque o Pietro Baldi ele vem mostrar através da inspiração, né, de sua voz, a união de tudo, é o monismo. Qual a argumentação que a sua voz vai trazer de novidade? O pensamento, a manifestação inteligente, o que a gente chama de espírito ou de consciência, ele não poderia nascer de fora de Deus. Ele teria que nascer da substância de Deus, do próprio Deus. Deus criando de si e não de fora de si, mas de dentro de si. As consciências. É por isso que quem assistiu os vídeos aí passados vai ver quando eu falo aqui do Pietro Baldi, que ele vai falar da Trindade. No princípio, só existia o eu. Princípio é uma forma relativa de dizer as coisas dentro do campo do mundo da matéria. Porque a gente está falando de coisas que extrapolam os nossos sentidos de compreensão. Então, às vezes, a gente tem que usar explicações até antropológicas, tentando passar essa ideia, essa inspiração que Pietro Baldi percebeu, através de sua voz. Deus, uno, não existe dualidade. Deus, o pensamento criador, a fonte consciente de tudo. Esse é o primeiro momento da Trindade. No segundo momento, surge a dualidade. Quando surge a dualidade, nós nascemos. Nascem os seres conscientes da substância de Deus. Deus tira de si próprio e não do mundo exterior, como vem essa ideia, né? A ideia de René Descartes, que ainda é incorporada no pensamento espírita, na filosofia espírita de Kardec. É porque era um contexto que era aquilo que dava para trazer de informação. Então, como as coisas vão evoluindo, o pensamento começa a ter mais capacidade de compreender, as informações vão se
repaginando, reconfigurando. Porque se nós nascêssemos de fora de Deus, nós não seríamos filhos de Deus. Você é filho da sua mãe, você é filho do seu pai. O que existe de você que são deles? Os genes, as características genéticas. Você surgiu do sangue deles. Mas como nós estamos falando de substância espiritual, Deus se manifesta em seres conscientes. Ele continua sendo a grande consciência. E Ele cria de si seres conscientes. De si mesmo e não de fora. Percebem aqui a mudança? Como que a nossa compreensão ela vai se aprimorando à medida que a consciência vai evoluindo. Então, para nós sermos filhos de Deus, nós teríamos que nascer de Deus. Não pode, assim, essa ideia de que Deus criou de fora seres viventes. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. A semelhança na questão dessa consciência pensante. A imagem no sentido de nascermos dessa substância divina. Então, se Kardec deu um passo, o Pietro Baldi vai dar um passo a mais. Porque hoje nós temos a maior capacidade de compreender isso. Que nós somos filhos da substância de Deus. E a substância de Deus, ela se manifesta conscientemente no mundo da matéria. Então aqui vai existir uma união entre imanência, o mundo da natureza, o cosmos, e transcendência, a manifestação pura de Deus, que continua uno, presente, unindo tudo no que o Pietro Baldi vai chamar de monismo. Então, para que exista essa chegada a alfa novamente, partindo de gama, beta, alfa, é preciso que a manifestação de Deus esteja presente. Ou seja, a imanência e a transcendência atuando. Esse é o impulso da evolução. E como que Deus se manifesta? Ele se manifesta, é o nosso pensamento, é o nosso sentimento. Nós não perdemos a nossa individualidade, mas nós somos a essência de Deus em si. Corrompidas. Naquilo que o Pietro Baldi vai usar uma linguagem antropológica para chamar de queda. É quando a consciência que estava aberta, ela se fecha. Ela já não consegue perceber mais a realidade. É o que os hindus vão chamar de Maya. Porque se você está olhando para o meu rosto, você não está me vendo. Mas você está absorvendo o meu pensamento. A essência de Deus é isso. O meu rosto é apenas condensação de energia em moléculas, em células, em átomos. Por um princípio inteligente. Esse armário que está atrás de mim aqui é a mesma coisa, aqueles livros aí é a mesma coisa. Mas se a gente for focando, diminuindo a visão, diminuindo, reduzindo, a gente só vai encontrar energia condensada. Mergulhado nesse campo quântico que é Deus, que é a substância una, criadora de tudo. Então não existe dualidade nesse sentido. Tudo parte de Deus, tudo nasce de Deus. Eu não acho difícil compreender isso. Eu não acho difícil os espíritas, como eu sou espírita também, entender essa ampliação do pensamento. E, assim, falando até para católicos, para protestantes, aqui não é um tipo de informação que você vai deixar o seu credo, não é isso. Essa beleza do espiritualismo, a gente entender a essência das coisas. O espiritualismo, ele não visa erguer templos, não é que isso seja errado, e encher de pessoas e fazer números, não é isso. O templo é interior, é o despertar,
É a conexão com o Deus Criador, o grande pensamento, o sentimento de amor. É isso. Então é essa visão, acho que ficou claro aqui o que eu tentei explicar, porque o Kardec, ele teve a espiritualidade do momento, aquele momento é o que eles podiam passar, né? Então ainda falava no sentido de dualidade, de um ser criado, de seres criados de fora de Deus. Aí o Pietro Baldi vem, incorpora tudo, faz essa integração no que ele vai chamar de monismo, que não é panteísmo, é um monismo espiritualizado. Não é panteísmo, é um monismo espiritualizado. Porque se fosse apenas panteísmo, as nossas consciências, quando retornassem ao alfa, elas teriam o seu fim, mas não é assim. As consciências continuam pulsantes, cumprindo uma função dentro do sistema, da ordem, da beleza do sistema, do que é o pensamento de Deus. É algo assim complexo dentro do campo do nosso relativo, entender ainda o que seja estar no sistema, vibrar no sistema, num campo quântico do sistema, na perfeição, na antimatéria, o pensamento emanando amor, como é a emanação do Deus Criador. O próprio nome Deus, né, é um conceito antropológico que a gente tem para tentar identificar a fonte criadora e pensante e consciente, emanadora de amor e de criação. Estou olhando aqui, pessoas, alguma coisa aqui que eu possa avançar. Bom, Pietro Baldi, ele fala assim, né, que tudo emana de uma única substância divina, Deus, que a gente chama de Deus. Deus não cria fora de si, mas em si e por si mesmo. O Espírito é uma centelha de Deus, é uma centelha de Deus. Não só por vontade, mas por substância. Ou seja, nós não podemos negar a nossa essência. O nosso DNA é o DNA de Deus. Nós somos partículas de Deus. Deus é, numa linguagem antropológica aqui, se Deus é a grande chama, nós somos uma faísca dessa chama, dessa grande chama. Ou seja, nós somos da mesma substância, da mesma essência de Deus. Isso quebra essa ideia de dualismo, de Deus nos criar de fora de si. Deus pulsa, Deus manifesta, Deus gera vida de si mesmo. É por isso que nós somos centelhas de Deus. Se não fosse assim, não seríamos filhos de Deus. Isso que é a beleza do que o monismo traz, essa integração de tudo. A matéria é Deus vibrando em faixas em baixa frequência. Olha aqui o Big Bang, ó. As consciências que somos nós, condensando-se no campo quântico. Isso aqui é poético e é muito bonito, né? Os átomos surgindo, não assim de uma forma cega, mas de uma forma inteligente. A consciência aprisionada no átomo. A consciência despertando novamente nas formas. A consciência novamente voltando a evoluir, ao despertar. Arcanjos presos ao átomo. Portanto, o universo é Deus projetando-se em formas conscientes e nós, as consciências, estamos em viagem de retorno à unidade divina. O rio corre para o grande oceano. Na verdade, usando conceitos antropológicos para explicar isso, nós estamos imersos no grande oceano. Mas nós não somos substâncias que não fazem parte desse oceano. Nós somos substâncias conscientes desse grande oceano. Então nós não estamos fora de Deus. Nós estamos dentro de Deus que está dentro de nós. Transcendência e imanência, Kardec e Baldi. Kardec reconhece Deus como transcendente.
governando a criação fora dele. Aqui o que ele está falando, ó, ao dualismo de Descartes influenciando o pensamento espírita. O balde, por sua vez, une transcendência e imanência. Deus é fora e dentro da criação. É o que eu falei. Nós estamos no oceano de Deus que está dentro de nós. Esse processo não pode ser negado, esse é o nosso destino. Deus se manifesta em nós. O impulso da evolução não para. O vir a ser não para. Esse é o que ele chama de monismo espiritual, Pietro Baldi. Uma visão unificadora que vê o espírito, a matéria, o universo como manifestação da mesma realidade em essência. Gama, a consciência presa ao átomo, que vai para beta, a energia em consciência, que vai para alfa, alma pura, sem matéria, o seu estado original antes da queda. Eu estou falando aqui de queda para vocês, isso aqui é um conceito também que ele não é bem visto no espiritismo. Mas é porque, assim, não é crítica, eu sou espírita, não é isso. É o que eu estou falando aqui. O conhecimento do espiritismo, ele chegou até o século XIX. O Pietro Baldi, ele faz essa ponte para o século XX e século XXI. Lá no Livro dos Espíritos fala, Kardec perguntou para a espiritualidade, falou, nós nascemos simples e ignorantes. Isso aqui é o segundo momento da criação. É o momento da queda, quando a queda se consolidou. Nas obras do Pietro Baldi, ele vai falar desses três momentos da Trindade. O momento uno, que não existe dualidade, só existe o pensamento atuante, vivo, a manifestação de amor. O momento da criação. Mas isso aqui não existe momento. Quando a gente fala de infinito, dentro dessa linguagem antropológica que a gente tem que usar para entender as coisas, desse campo relativo, infinito é onde não existe tempo e nem espaço. Não existe tempo e nem espaço. Isso é infinito. Então Deus nos criou no infinito. Então não existe um tempo, falou assim, no dia tal de dezembro Deus criou os homens. Não existe isso. Isso é uma linguagem antropológica para a gente entender o absoluto, que está além desse campo do relativo. Então Deus se fez em pequenas consciências, mas continuou sendo a grande consciência. Tirou de si, da sua essência, essas consciências. E essas consciências não eram robôs. Deus não criou robôs. Deus criou seres autônomos. Deus deu livre-arbítrio. O que Deus esperava de nós? Cumprir a função no sistema. O sistema é perfeito. Se o infinito perdeu uma parte, a gente chama de queda, que é uma linguagem simbólica, o infinito continuou infinito. Se você tira uma parte do infinito, não altera nada no infinito. Ou seja, Deus continua sendo absoluto. Ele não perdeu nada. Então essa parte é uma parte que o ego, a rebeldia, é querer ser mais do que se cumpria um papel dentro dessa criação divina. Então essas consciências que eu, que é você, que somos todos nós, nesse mundo da matéria, quer seja no planeta Terra ou outras partes do universo, nos tornamos, numa linguagem antropológica, eu volto a dizer aqui, anjos caídos. Porque nós nos fechamos. A nossa consciência que era aberta, que era consciente de tudo, ela se fechou no átomo. É por isso que no Livro dos Espíritos fala do átomo ao arcanjo. Então, do processo gama, beta, a alfa, o arcanjo. Esse é o sentido da evolução. Se você se questionou por que existe evolução, agora você está entendendo. A evolução é um processo que acontece nos reinos da natureza,
com o determinismo de um impulso inteligente que vai se desmaterializando como o próprio cosmos, até que tudo se torne novamente energia e pensamento. Quando surge o universo, é o pensamento que está criando o universo. É a manifestação de Deus nas consciências que se vê presa nos átomos. Aí começam a surgir as moléculas, vão compor os átomos, vão compor as formas, vai surgir o princípio, a manifestação do princípio inteligente em princípios inanimados e sem vida, o fluido vital que vem do fluido cósmico, que é a substância de Deus. Ele vai animar esses seres que começam a despertar consciência. Desde os reinos, começando lá do vegetal, saindo do mineral para o vegetal, o animal, e no planeta Terra, a forma mais apurada de consciência, que pratica o bem e o mal, o ser humano. É nesse corpo carnal que a consciência, por todos esses estágios de evolução, chegou a um estágio maior. Mas as coisas não param por aqui. A evolução vai continuar. Essa forma física desse corpo de ser humano, ele vai se moldando, vai se transformando à medida que essa consciência vai evoluindo. Entenderam? Até que chega um momento em que tudo seja etéreo, que a gente não perceba mais a matéria. Mas o pensamento vai continuar vivo e atuante, porque é a única coisa que existe de verdade no universo. O resto é condensação de energia. Esse é o que ele chama de monismo espiritual, né? O Pietro Baldi. Aqui a questão 540 de O Livro dos Espíritos e a visão de Leon Denis. Leon Denis, ele foi um filósofo, ele sucedeu o Allan Kardec. Ele escreveu algumas obras interessantes, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Eu recomendo que, se você não tem preconceito em relação ao espiritualismo, adquira esse livro. Ele vai te trazer muitas respostas interessantes, independente da sua crença. É preciso sair da caixinha, ampliar a espiritualidade que existe em nós. Então, na questão 540, Kardec... vou falar um pouquinho mais de Leon Denis. O Leon Denis, eu acho que eu já li 2 livros dele, eu já ouvi um em audiolivro, acho que foi O Problema do Destino, do Ser e da Dor. O Leon Denis, ele era uma pessoa, se não me engano, ele trabalhava em fábricas, ele era trabalhador. E ele era uma pessoa muito esforçada, muito estudioso. Aqui nós estamos falando do século XIX. E ele foi influenciado, como o século XIX foi, né, pelo pensamento do socialismo. Só que o Leon Denis, por ser um ser humano espiritualizado, altamente evoluído, de alma evoluída, ele concebeu essas transformações, né, não da forma marxista, que é a luta armada, né, que é você ir para o pau realmente. Mas ele identificava essa transformação pela transformação do ser humano, da sua transformação interior, desse processo de reeducação do ser humano. Então era um socialismo assim mais utópico, um socialismo mais bonito, um socialismo realmente de transformação do ser humano, como Jesus Cristo pregava, né? Jesus Cristo pregava essa transformação, essa mudança interior do ser humano, como uma forma de você mudar o mundo exterior. Então, quando o Leon Denis ele percebeu isso, né, ele ficou assim um pouco até desapontado com o rumo que estava caminhando o pensamento socialista na Europa. E ele era um cara muito estudioso do espiritualismo, né? Ele estudava à noite, assim, às vezes chegava em casa cansado do trabalho, acendia uma lamparina ali, né, e ia estudar. E ele foi o sucessor do Kardec, assim. Ele fez com que o kardecismo, o pensamento espírita dos espíritos, ele continuasse, né? Ele não morresse ali. Então ele foi uma pessoa muito importante. E na questão 540 do Livro dos Espíritos fala assim: os seres da criação formam uma cadeia entre si,
Ou seja, existe uma ligação nas vidas que se manifestam na natureza, na planta, no animal, no ser humano, existe uma ligação? Aí vem a resposta da espiritualidade de Allan Kardec. Sim. E é nisso que consiste a harmonia da criação. Os seres se encadeiam entre si, desde o átomo até o arcanjo, que também começou pelo átomo, ou seja, o arcanjo, a consciência presa na matéria. Olha aqui a espiritualidade falando para Kardec, que começou pelo átomo, o arcanjo. É uma grande lei da natureza. Aqui a espiritualidade estava trazendo uma revelação, uma coisa assim nova que nem Kardec sabia. É o que eu falei aqui, a consciência ela vai se manifestar no átomo. Aí ela começa o processo de despertar novamente, e a forma mais apurada que nós conhecemos é a nossa forma humana, onde a consciência ela tem consciência de si, diferente dos animais que não percebem a morte. Nós percebemos, nós sofremos, nós choramos. Os animais é uma consciência ainda que está mais fechada. Eles percebem as coisas mais pelo instinto. Nós temos um campo de dualidade, onde o lado arcanjo, ele nos impulsiona a evoluir mais. Ele desperta mais o sentimento do amor. Ele faz com que a gente chore pelas pessoas queridas. Ele faz com que a gente sofra, né, por um sentimento de afeto. E existe o lado sombra, né, falando de uma perspectiva junguiana, o nosso lado sombra. Mas tudo é um processo dessa consciência que está em evolução. Então é um conflito, né, entre um lado animal e um lado espiritual. Mas aqui a consciência, diferente do animal, que é só instinto, ela já percebe essa realidade. Em graus diferentes, segundo a capacidade espiritual de despertamento de cada ser. Entenderam? Então aqui é essa novidade que o Leon Denis, ele vai até fazer um comentário aqui. Ele fala assim, Leon Denis, discípulo de Kardec, resume bem a evolução da consciência. Na planta, a inteligência dormita. Quer dizer, a inteligência está dormindo na planta. A inteligência é a consciência eterna. Por isso que se fala do átomo ao arcanjo. É por isso que o Baldi fala, né, que dentro desse campo quântico, que a física quântica fala hoje, né, também, as vibrações, os pacotes ali vão se condensando e formando formas. Mas ali vai se manifestar a inteligência, né, no processo da evolução da própria natureza no cosmos. Então, eu vou resumir a coisa aqui para vocês entenderem. Esse ser pensante aqui que está falando para vocês, ele começou o seu processo numa planta. É chocante esse tipo de informação, mas se você perceber de uma forma racional, não só assim, sai da caixinha um pouquinho. O princípio inteligente que está preso no átomo, para ele se despertar realmente, compreender a si mesmo, olhar no espelho e se identificar, perceber o mundo exterior e um pouco do mundo interior. Se surge o átomo, se vai surgindo os processos de evolução, vai formando as coisas. Se a consciência começou lá no átomo, como fala do átomo ao arcanjo, fatalmente ela vai passar pelos reinos da natureza. Uma planta morre, essa essência de Deus, que o Pietro Baldi fala que é a substância de Deus consciente, ela retorna para um campo astral. Ela vai habitar outro tipo de planta. Eu não estou falando que nós somos uma planta, é coisa diferente. A planta, ela vai começar a fazer clorofila, uma manifestação inteligente. Inteligente, um determinismo da natureza, inteligente. Ela vai sentir inconscientemente quando o vento bater nas suas folhas. Ela vai sentir o frescor da chuva molhando as suas folhas
e trazendo um prazer de absorver a água nas suas raízes. Isso são sensações. Sensações de uma forma rudimentar ainda. Mas o que que sente? O que que sente sensações? É a consciência. É a consciência num estado de inconsciência. Então, passando por esses reinos, a consciência começa a habitar formas materiais. A consciência não é um animal. A consciência é sempre a consciência. Só como ela está aprisionada, ela perdeu o seu estado de consciência quando ela sai do sistema. Ela vai agir pelos instintos. Então ela vai sentir o prazer, o animal fera ali, quando ele vai morder uma carne fresca, crua, ele vai se saciar. Ele vai ter esse impulso de caçar para sobreviver. Ele vai sentir o prazer do ato sexual como uma forma de reprodução da sua espécie. São princípios inteligentes atuando de forma inconsciente em um corpo de um animal. Repito aqui, não é um animal. Existe uma consciência ali ainda em estado de inconsciência que está passando por um processo de evolução. Depois ele vai passando por outras formas um pouco mais inteligentes. Por exemplo, um golfinho ou um macaco. Então a consciência morre aquele corpo, ela volta para o astral, vai habitando dessas formas. Esse é o sentido da evolução dentro dessa visão espiritualista. Por isso que a espiritualidade falou para Kardec que tudo nos reinos da natureza está interligado. Por que está interligado? Porque a consciência está habitando essas formas. Aí quando ela chega nessa forma humana, ela já passou por todos esses processos do reino da natureza. Isso explica por que existe a natureza, por que existem os animais. São corpos provisórios, formas provisórias, em que a consciência vai passando até ela chegar no momento de despertar no ser humano. Então, no ser humano, ela consegue estabelecer raciocínio, uma coisa que ela não conseguia quando ela habitava o corpo de uma planta, a forma de uma planta. Ali naquela planta está o princípio vital, que vem do fluido universal. Ali está o princípio vital, que veio do fluido universal. Seguindo o determinismo da evolução, o determinismo de Deus. Então as formas, por exemplo, vou falar aqui um cachorro. Um cachorro, ele não vai se tornar um ser humano. Ele segue um determinismo da natureza em que ele chega a um certo limite. Ele não vai falar, o cachorro não vai falar. Não tente fazer um cachorro falar porque não vai falar. Porque a consciência que está habitando o cachorro, ela só consegue evoluir até aquele estágio. Ela não vai aprender a falar. Ela ainda está no estágio fechada. Então isso é um ensaio que a providência divina usa nas formas para que a consciência volte novamente ao estado de despertar. Então quando ela habita o corpo de um ser humano que já passou por todos esses estágios, ou seja, dentro de nós existem todas essas habilidades que foram desenvolvidas desde os reinos mais rudimentares a essa forma mais complexa que é o ser humano. Então aqui nós somos capazes de pensar, de escrever livros, de questionar, de chorar pelo processo da morte, de chorar pela alegria de ver um ser humano nascendo numa maternidade, de ter uma sensibilidade mais apurada e também de fazer coisas negativas como fabricar armas destrutivas, porque o conhecimento ele está voltando. Então nós temos essa capacidade, como eu falei, acho que no vídeo, 2 vídeos atrás, do Pietro Baldi, quando ele fala, né, que o pensamento do Cristo é muito mais que um pensamento de religião. Ele é um guia para a humanidade, porque a consciência está despertando. Então ela está ciente do bem e do mal. O animal, a consciência no estado do animal, se ele faz uma maldade, ele faz apenas para se proteger.
ele é muito mais impulsionado pelos instintos. Já no ser humano, onde a consciência já está num processo de maior despertar, pode construir coisas boas de uma forma consciente, pode construir coisas ruins de uma forma consciente. Então esse é o preço da consciência quando ela desperta. Isso é o que aconteceu no momento da criação, lá no sistema, quando Deus se faz em pequenas unidades, conserva sua essência, mas cria seres individuais, consciências pensantes. Deus não queria escravos, Deus não quer escravos. A única coisa que Deus exige de nós é o amor e a fidelidade, não como escravidão, mas como uma liberdade. É assim que o sistema funciona. Esse todo que na matéria é muito difícil a gente compreender. A gente tem esse sentimento de medo da morte, porque nós estamos presos nesse campo material dos átomos, onde as formas, elas sempre vão ter um prazo de validade, mas a consciência não, a consciência continua, ela é a única coisa que existe no universo. Entenderam? O Leon Denis fala isso, né? Que na planta a inteligência dormita, no animal sonha e no homem acorda. Ou seja, nós estamos no processo do despertar. É igual aquele filme lá, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Lá no começo aparece um monolito. Lá na era da pré-história, das cavernas, né? Então aqueles seres humanos, consciências ainda rudimentares, que vão evoluir até chegar a essa forma que somos nós, mais conscientes, né? Então eles estão ali, eles se encantam com aquele monolito. Eles começam a tocar nele com medo, sabe? Até que eles tocam nele. Depois tem uma cena muito brilhante, né? Que tem uma música clássica. Um dos primatas, ele começa uma guerra, ele mata outro primata, ou seja, ele se empodera, né? Ele joga um osso para cima, o osso vai girando e aparece o espaço e uma nave espacial. Ou seja, a humanidade deu um salto na evolução. Entenderam o sentido de 2001? Ou seja, é o processo de evolução da consciência. E deu um salto. Aí no final, a interpretação minha, chega ao estado de alfa. Porque o astronauta que sobrevive lá, ele consegue resistir ao ataque da inteligência virtual, que é o HAL, que comandava a nave. Ele vê o corpo dele envelhecido, né? Ele está em outra dimensão, você vê que ele está em outra dimensão. Ou seja, é o estado puro de consciência. Começou lá com os primatas e chega a que a gente pode chamar de uma quarta dimensão, acho que poderia falar isso, né? De uma outra dimensão espiritual. Então é isso, é muito interessante a mensagem daquele filme. Deixa eu ver aqui, eu já falei tanta coisa aqui, gente. Deixa eu ver aqui. A conclusão, né, Pietro Baldi representa uma síntese filosófica e espiritual que supera o dualismo. Em vez de ver o espírito como fora de Deus, ele vê a criação como uma expressão do próprio Deus, sem que isso elimine a transcendência, ou seja, imanência e transcendência unidas. Dificuldade para entender? Imanência, a natureza, o que emana, o que surge da matéria, a vida, as formas. Transcendência, Deus, o que não é matéria, o pensamento vivo, criador. Enquanto Descartes separa tudo e Kardec ainda mantém essa separação, o Baldi unifica. Deus, espírito e matéria são três modos de manifestação da mesma realidade suprema, Deus. Enfim, é isso. Eu espero que tenham conseguido entender um pouco. Qualquer coisa, deixa o comentário aí, a gente vai papear. Eu estou vendo aqui, o vídeo já passou de 1 hora e eu nem entrei no capítulo. Agradeço muito a quem esteve aqui. Espero que tenha aprendido um pouco. A ideia aqui não é mudar as pessoas de crenças. Isso não tem nada a ver com isso.
é entender um pouco mais quem nós somos do ponto de vista da espiritualidade. Enfim, é isso. Fiquem com Deus, muito obrigado, tchau, tchau e até a próxima.